Fala galera, beleza? Professor Dalmo Azevedo de volta na área, gravando mais um vídeo de Direito Constitucional, mais um vídeo daqueles rápidos, práticos e trabalhando com você uma matéria de forma objetiva no direito sem migué. Antes de tudo, queria iniciar esse vídeo deixando um grande abraço para um grande amigo, professor lá do estado do Rio de Janeiro, meu afilhado de casamento inclusive, professor Fábio Arruda, amigaço, professor de Química, um dos melhores que eu já vi na minha vida, fácil, sem querer puxar muito saco. É uma pessoa que eu conheço há muitos anos, que a gente cresceu juntos praticamente, não querendo dizer que ele é velho nem eu, mas uma pessoa muito importante na minha vida, um grande amigo, que me deixou uma mensagem linda sobre esses vídeos que eu tenho gravado. Falou que eu estou parecendo muito aqueles apresentadores de canais de televisão que vendem produtos. Eu fiquei muito feliz com esse carinho dele, então eu queria agradecer aqui publicamente, deixar nesse vídeo esse agradecimento, na cabeça desse vídeo, essa demonstração de carinho, e dizer, grande abraço para você e para sua velha também, um abraço muito carinhoso. Mas vamos nessa, vamos trabalhar de verdade, que agora acabou a palhaçada. Vamos trabalhar nesse vídeo, a partir de agora, eficácia de normas constitucionais. Um assunto que você vai acabar encontrando no artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição Federal, beleza? Então, vamos pegar ali aquele artiguinho, aquele parágrafo pequenininho, uma informaçãozinha miserável que ele tem, que vai desmembrar numa porrada de informação e que são necessários para que você consiga fazer uma boa prova, uma boa questão de concurso público. Então vamos nessa, vamos atacar logo esse assunto, moleza fácil para nós, daqui a pouco a gente está de volta. Vamos lá. Bom, então vamos nessa, vamos lá, como prometido, eficácia de normas constitucionais. Bom, eu já montei aqui o quadro, já dei tudo esquematizado para você, está tudo aqui montadinho, tudo que a gente vai trabalhar. Vamos fazer uma análise aqui bem direta, bem rápida sobre esse assunto. É o seguinte, a partir do momento que uma norma passa a existir, uma norma é editada, que uma norma é promulgada, homologada, usa o termo que você quiser, que aqui não vai fazer diferença, isso aqui não é processo legislativo. A partir do momento que a norma toma a existência, ela passa a ter a possibilidade de fazer, de impactar ou não a relação concreta, a relação social. Na verdade, toda norma, ela possui eficácia. Toda norma, pelo seu mero nascimento, já possui uma eficácia inicial. Eu só preciso estabelecer que tipo de eficácia ela vai ter dentro da parte social. Só para você entender, quando se fala em eficácia de norma, eu tenho dois tipos de eficácia, a chamada eficácia jurídica e a chamada eficácia social. A eficácia jurídica é aquela que determina o seguinte, a norma já existe, ela já tem a possibilidade de produzir efeitos em relações concretas, ela já pode ser aplicada, pode ser que seja aplicada, mas ela ainda não tem socialmente o seu caráter efetivo. Tem ordenamento jurídico, já existe, já é reconhecida. Todos já sabem que aquela norma está vigendo, aquela norma tem a sua existência. Inclusive, um grande foco da demonstração dessa sua eficácia jurídica é que uma norma, por existir, ela pode provocar a revogação de normas contrárias. No exato momento que ela é editada, normatizada, publicada, amigão, essa norma constitucional ela já ataca todas as normas anteriores que foram encontradas, revogando a existência de todas elas. Então, esse é o impacto da eficácia jurídica. É a possibilidade de aplicação em caso concreto, possibilidade, ainda não é um efeito natural, não é que já está valendo ou não, isso é eficácia social. A eficácia jurídica meramente pronto, beleza, ela pode produzir efeitos, vamos ver que tipo de efeito que ela vai produzir, só que um efeito natural dela é a revogação de normas que conflitem com ela. Então, norma de eficácia jurídica, todas as normas quando surgem, possuem eficácia jurídica. O problema é a eficácia social. Eu preciso saber exatamente até onde essa eficácia social surge ou não, até onde ela existe ou não. Porque nem toda norma existente tem eficácia social, tem jurídica, mas a social nem sempre é aplicada. Você vai entender por quê. Não é que não vai ter, uma hora vai ter, pelo menos eu espero que tenha. A ideia é que uma dessas porcaria dessas normas tem uma eficácia social, mas pode ser que não tenha aplicação em casos concretos ainda. Mesmo estando no ordenamento jurídico, na parte social ela não se aplica. Vamos lá, o que é uma norma de eficácia social? É uma norma que já tem aplicabilidade em relação ao caso concreto encontrado, em relação ao fato que se analisa. Então, quando você fala em eficácia social, é aplicação sobre a sociedade, aplicabilidade perante os outros. Tanto que você vai ver comigo que na classificação da norma de eficácia, seja lá qual for a eficácia, mas social, necessariamente, ela tem aplicação imediata ou mediata. Esse ponto é interessante. Porque pensa rapidinho, norma de aplicação imediata, surge no ordenamento jurídico,
Tem eficácia social, aplica-se no exato momento que a eficácia social é conquistada. Pronto, surgiu a norma, já está sendo cobrada da sociedade. Eu já posso mostrar a todos, a norma existe e começar a cobrar de você, aplicar isso nas relações sociais. Uma norma de aplicação imediata é aquela que a norma já existe no ordenamento jurídico, eu já sei que ela está ali, ela já revogou outras normas, porém, existe a tal da vacatio legis, existe o tal do período em que a norma vai permitir com que a sociedade se adeque, se adapte a ela. Então eu tenho aí uma chamada aplicação imediata. Ela já existe, eu sei, eu vejo, eu encontro a norma, mas eu ainda não posso cobrar da sociedade o que a norma estabelece. Por quê? Período de adaptação. Normalmente demora um pouquinho. Lembre lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, Minas Gerais, começaram a aplicar normas de proibição de fumo, né, em locais fechados, que se tornou uma norma federal depois. E os restaurantes, as localidades tiveram um período de adaptação, assim como a sociedade também. Não foi que a norma existiu, no outro dia o cara fumava e estava ferrado. Não, ele se ferrou depois, mas não na mesma hora. Então, aplicação imediata. Agora, vamos nessa. Uma norma ter eficácia social significa que ela vai se enquadrar em uma das três classificações que a gente vai ver. Uma norma de eficácia social pode ter sua eficácia plena. O que significa isso? A própria norma já traz todos os dispositivos necessários para que ela tenha aplicação completa sobre a sociedade. Olha só, eficácia plena significa aplicação direta, imediata e integral. Eu não preciso de mais ninguém regulamentando, estabelecendo uma norma, dizendo como funciona. A própria norma vai trazer no seu bojo o que ela precisa para existir. Pega o artigo 5º caput, por exemplo, que você vai ver a condição de que todos são iguais e que, independentemente de ser brasileiro ou estrangeiro, apesar daquele erro constitucional, daquela, né, atecnia de escrita do cara falar estrangeiros residentes no país, mas você sabe que se aplica a todos. Eu não preciso criar uma lei dizendo quem é ou quem é, não. É para todos, brasileiros e estrangeiros em território nacional. Pega o artigo 1º, Fundamentos da República. Tem mais alguma coisa? Não, já está lá dizendo. A formação do Estado, vocês viram um vídeo comigo, características do Estado. Eu preciso falar mais alguma coisa? Não, a aplicação é imediata, beleza? Então, eu tenho aplicação imediata, eficácia plena, porque sua aplicação será integral. O difícil, às vezes, é entender esses dois caras aqui, a norma de eficácia contida e a norma de eficácia limitada. Na verdade, em ambos os casos, a existência de uma lei complementar regulamentar é necessária, ou pode ser que exista, né? Na verdade, nos dois casos eu vou encontrar no texto constitucional ele dizendo, na forma da lei, de acordo com a lei, conforme a legislação, conforme lei, complementar, suplementar, aí não me importa a qualidade. O que importa é que o próprio texto constitucional vai trazer tal característica, tal direito, conforme lei. O que vai diferenciar os dois, então, o Dalmo, o jumento? Já que você está falando que os dois são a mesma coisa, pô. São normas que precisam? Não, não é que precisam. Vamos corrigir essa história da seguinte forma. A separação entre contida e limitada se dá. Numa norma de eficácia contida, ela já nasce plena. Preste atenção nisso aqui. Ela nasce plena, porém o próprio texto constitucional vai dizer, olha só, a norma se aplica de forma integral até que surja uma legislação que pode conter os direitos que essa norma estabelece. Ainda não ficou legal para você? Não tem problema. Artigo 5º, inciso 8º, você vai encontrar lá dizendo para você assim, é livre o exercício de qualquer profissão, qualquer trabalho, né, qualquer ofício, desde que atendidas as qualificações estabelecidas por lei. Vamos nessa. Eu queria tanto ser vendedor de uma loja consagrada, conhecida. Eu preciso fazer concurso público, formação de... Não, eu vou lá, me coloco à disposição, comecei a trabalhar, pronto. Só que eu tenho que atender a maioridade, ter idade para isso, né? Então, tô nem aí. Então, olha só, mas... eu não posso acordar um dia, louco, hoje eu vou virar advogado. Não, porque existe uma lei que diz que é necessário ter concurso, o exame da OAB, para que eu consiga, né, o direito de advogar. Eu vou acordar um dia e, sou médico. Não, a lei estabelece que eu preciso passar por todo um processo, tanto de graduação, quanto um processo de estágio, quanto de reconhecimento para que eu chegue lá. Então, olha só, não é que você está livre para fazer qualquer coisa. Se fosse por isso, amigo, então até, né, trabalho de assassino de aluguel seria uma boa. Mas a partir do momento que eu tenho uma lei estabelecendo regras ou uma lei proibindo tal tipo de atividade, eu tenho a minha norma de eficácia contida. Você quer lembrar disso fácil? Homens, vocês vão me entender. Imagina que você está em casa sentadinho vendo o jogo do seu time, o clube do seu coração está jogando bola, né, um domingão, à tarde e tal, você tomando aquela cervejinha, tua mulher lá na cozinha enchendo o saco, reclamando da vida, blá blá blá.
Aí na hora que o seu time faz aquele gol, parceiro, imagina na final de campeonato, cara, 47 do tempo, teu time faz o gol do título e você começa a gritar igual de filha da, sabe, gritando, né, carinho com os vizinhos, demonstrar o amor que o futebol nos ensina, e você começa a demonstrar toda a sua felicidade. Nisso a tua mulher chega pra você e fala assim, amor, para de gritar. Bela voz da mulher, né? Você ficaria até solteiro com uma mulher dessa. Mas a mulher já vem gritando, contenha-se. Tá vendo? Norma de eficácia contida. A emoção, ela é plena, só que vem uma norma regulamentar, uma lei complementar, que é a tua mulher, contendo esse teu direito. Beleza? Isso é a norma de eficácia contida. Eu tenho plenamente o direito, mas a própria norma vai dar uma rasgada. A própria lei vai falar assim, olha só, você tem esse direito, porém outra lei pode restringir o acesso a ele. Já na norma de eficácia limitada, preste atenção, a aplicação é indireta, mediata e reduzida. Por que mediata? Porque significa que, para que aquele direito previsto na norma seja realmente usufruído, eu preciso que uma outra lei surja regulamentando esse direito. A Constituição até pode me dizer, você tem direito a tal coisa. Amém, beleza, parabéns. Só que eu não vou poder usufruir desse direito enquanto não surgir uma lei regulamentar, enquanto não surgir dessa lei complementar. Aí quebra, né? Você olhar e falar assim, cacete, um dia eu vou ter direito, né? É meio complicado, mas funciona. Você quer entender isso legal? A norma de eficácia limitada, ela vai ser apresentada de duas classificações doutrinárias para você. Eficácia limitada de princípio institutivo, eficácia limitada de princípio programático. Isso aqui é mole. Quando você fala em eficácia limitada de princípio institutivo, você tem que pensar em instituição, entidade, órgão. Um exemplo clássico, o artigo 131 da Constituição, vai dizer para você sobre a Advocacia Geral da União, que a Advocacia Geral da União vai ter sua organização e seu funcionamento estabelecido em lei. Enquanto a lei não surge, acabou, parceiro. Enquanto a lei não determina para você como que a AGU está montada e distribuída, a AGU simplesmente não existe. No próprio inciso 32 do artigo 5º, o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. O Estado virá promover, vai promover. Você olha, cacete, eu tenho direito como consumidor, mas que direitos são esses? Então eu preciso da geração de uma instituição, que é o PROCON, defensor dos nossos direitos, né? Essa instituição vai regulamentar o que seria essa defesa do consumidor, relação de consumo e outras coisas mais. Beleza? Norma de eficácia limitada de princípio programático estabelece programas, normalmente, para ser prático para você, programas de governo, que vão estabelecer o funcionamento de um algo, de um direito social, na sua grande maioria, que você detém. Você pode pegar o artigo 215 da Constituição, que vai falar sobre a cultura. A cultura tem que ser oferecida ao povo pelo governo, através de programas de incentivo, blá, 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 segurança pública através de programas de incentivo ou programas de acesso a essa segurança, né? E você vai ter outros grandes exemplos, educação, saúde e por aí vai. Então preste atenção, se eu preciso da formação de uma instituição, PROCON, AGU, né, o Ministério Público, e a lei que vai trazer essa composição, inclusive você vai ter aqui também, por exemplo, os territórios federais, tá? Que está lá no artigo 18, parágrafo 2º da Constituição, você tem um princípio institutivo. Instituição, entidade ou órgão criado por lei para oferecer aquele direito. Princípio programático, nada mais que um programa. Não é algo formal, não é algo pessoa jurídica ou pessoa sem juridicidade, que é o caso de um órgão, mas com composição estrutural. Já é mais ou menos um programa, uma norminha, uma regulamentação, um princípio natural. Agora, vamos lá? Para fechar? Eficácia plena. Completamente aplicável. Eficácia contida, você tem aplicação plena de cara, mas outra lei pode vir a restringir, diminuir, conter esse teu direito. Norma de eficácia limitada, eu tenho o direito, não consigo usufruir ainda, que eu tenho que ficar esperando a boa vontade do legislativo produzir aquela lei. Eu vou ficar na mera expectativa de direito, enquanto não surgir uma instituição, uma entidade, um órgão ou um programa que regulamente aquilo. Pronto, simples para nós. Então tá aí, eficácia de norma, aplicação de norma, tudo o que você precisa para a sua prova. Molezinha, né? Então, meu parceiro, fica um abraço e até nosso próximo vídeo.